Olá pessoal, tudo bem? Retomamos aqui a nossa aula sobre cromatografia. Nós vimos na aula anterior o conceito da cromatografia, tá? É importante vocês terem em mente aquele conceito. Alguma parte histórica, bem rapidinho, e também como que classificamos a cromatografia de acordo com a fase estacionária e a fase móvel, tá? Nesse módulo vamos falar um pouquinho de como a gente classifica a cromatografia de acordo com o processo ou o mecanismo de separação dessas substâncias presente na mistura, né? E esse mecanismo de separação é justamente a interação dessa substância, né, entre a fase móvel e a fase estacionária, tá ok? Então, quando a gente vê um mecanismo de separação, existe alguns mecanismos de separação e são basicamente esses 4 tipos de mecanismo que ocorrem, tendo algum outro que eu não vou falar aqui, que é o mecanismo que utiliza antígeno-anticorpo, né? Que é um tipo de separação que ocorre no processo em alguns testes bioquímicos, tá? Então, aqui, nesse mecanismo de separação, você pode ter a substância presente naquela mistura sendo separada por um processo que nós chamamos de adsorção, por um processo chamado partição, troca iônica e filtração molecular. Tá? Então, vamos falar um pouquinho de cada um deles e como que isso interfere no processo de separação dessas moléculas naquela mistura. O processo de adsorção, né, você tem ali uma interação de superfície. Então, você determina como que a molécula vai ser separada a partir dessa interação de superfície, pelo processo de adsorção, né? Como se trata de uma interação de superfície, esse tipo de interação ele acontece quanto maior for a superfície de contato, mais interagindo vai ter aquela molécula com a fase estacionária, tá? Quanto maior essa superfície, menor é a superfície de contato, consequentemente, menor você vai ter essa interação, tá? Então, esse tipo de interação, eles acontecem normalmente pelas interações intermoleculares. Lembra lá? Interações intermoleculares, momento de polo, interações de Van der Waals, ligações de hidrogênio. Né? Então, esses tipos de interação que pode ser um tipo de interação que ocorre na superfície. Então, quando observa essa minha mancha, né? Quando observa essa minha mancha aqui mais de perto, o que eu vou observar? Eu observo aqui a minha fase estacionária, aqui eu tenho minha fase estacionária, e minha substância aqui, ele está interagindo na superfície. Ou seja, aqui no meio, eu tenho um tipo de interação que faz com que essa minha molécula interaja com minha fase estacionária. Tá? Então, olha só, minha fase estacionária, aqui eu tenho a minha substância, né? E aqui entre elas eu tenho essa interação de superfície. Superfície, tá? Acontece essa interação. Esse tipo de interação pode ser interação, são as interações intermoleculares. Tá? Intermoleculares. Interações de Van der Waals, interações de momento de polo, né? Interações de ligação de hidrogênio. Essas interações, quanto mais forte forem elas, mais próximo, mais interagindo com a fase estacionária, maior
vai ser, tá? Você quer ver um exemplo? Como é o seguinte, se eu tiver aqui a minha fase estacionária, vamos colocar aqui, ó, um exemplo. Fase estacionária, na qual eu tenho ali presente uma hidroxila, tá? Tem minha fase estacionária que eu tenho ali hidroxila, ou seja, na minha fase estacionária, eu tenho ligado ele aqui, oxigênio e hidrogênio, né? Então, eu tenho aqui vários oxigênio e hidrogênio, tá bom? Esse tipo de interação que acontece muito é quando eu tenho ligação de hidrogênio. Se na minha molécula eu tenho um grupo químico que sofre interação de ligação de hidrogênio, então essa ligação vai ser muito mais forte quando trabalho com outra molécula que tem uma interação, por exemplo, de Van der Waals, que é menor do que a de ligação de hidrogênio. E isso faz com que eu tenha um processo de separação de acordo com esses tipos de interações, tá? Na adsorção, a minha fase estacionária ela sempre será um sólido, tá? Uma fase estacionária sólida, porque é um fenômeno de superfície. Já a minha fase móvel, lembra lá da classificação, que pode ser tanto um líquido quanto um gás? Então, na minha fase móvel, eu vou ter aqui a fase móvel passando por aqui, podendo ser um líquido ou um gás, tá? E aqui os processos que envolvem na separação é a força molecular. Quanto mais forte for a interação da minha amostra com a fase estacionária, mais retido, mais preso ele vai ficar ali, tá? E, consequentemente, menos interagido vai estar com a minha fase móvel, tá ok? E com isso nós temos uma propriedade diferenciadora que é a polaridade, tá? O que isso quer dizer? Se eu tenho aqui na minha fase estacionária, que é a minha fase estacionária, ela tiver uma característica polar, aquelas substâncias que interagem mais com a minha fase estacionária, ela também vai ter uma característica o quê? Polar, tá? Caso o pensamento ao contrário, também ele é válido. Se eu tenho aqui minha fase estacionária apolar, então aquela substância que fica mais retido na superfície da minha fase estacionária, ela será ou ela terá características apolares, tá? Então, por isso que numa cromatografia líquida, né, ou seja ela em coluna, ou seja ela planar, a gente consegue caracterizar a polaridade daquela substância pela forma como ele está mais ou menos retido na sua superfície. Ok? Então, olha bem, aqui nós temos uma separação, concorda? Essa aqui é separação. Se eu falo para vocês que a minha fase estacionária ela é apolar e o processo de separação ele aconteceu a fase móvel subindo aqui, ó. Então a fase móvel ele foi subindo, aí quando ele subiu ele teve esse processo de separação. O que quer dizer essas manchas aqui? O que quer dizer essas manchinhas aqui? Fase estacionária apolar e essas manchas elas estão separadas. Por que elas separaram? Porque a minha fase móvel passou entre a minha fase estacionária e minha amostra, fazendo com que ela tenha uma separação de acordo com a interação
na superfície dessa substância com a minha fase estacionária, tá? Acontece isso. E esse tipo de interação é por forças moleculares, tá? Aqui o que vai acontecer? Se esse aqui ficou mais retido aqui, isso quer dizer que ela está mais presa à fase estacionária. Esse aqui está menos retido do que esse. Ele conseguiu migrar, né? Ou seja, eluir nesse processo. Enquanto que esse amarelinho claro, ele conseguiu eluir, né? Migrar mais distante, né? Ou seja, mais próximo com a fase móvel. Tá bom? O que isso quer dizer? O que isso me mostra, sabendo que a fase estacionária é apolar? Que se está mais interagindo com a fase estacionária, essa substância aqui, essa mancha, ela representa uma substância com características apolares. Enquanto que essa mancha, ela é menos apolar ou mais polar, em comparação a essa aqui de baixo, tá? A gente sempre faz a comparação um com o outro. Então aqui, ó, essa aqui é mais apolar, ou seja, menos polar em relação a essa daqui, tá bom? Por quê? Porque ela ficou mais retido e se ela ficou mais retida, ela interagiu com a fase estacionária, sabendo que a minha fase estacionária ela tem características apolares, tá? O mesmo raciocínio a gente aplica no caso contrário, tá bom? Se a minha fase estacionária for polar. Beleza? Então, voltando aqui no mecanismo de separação, nós temos aqui o método de partição, tá? O processo de separação de partição, ele já tem um mecanismo específico. Você envolve a solubilidade. Então, como eu trato de solubilidade, eu estou tratando de a interação da minha amostra entre a fase móvel e a fase estacionária, sendo que a minha fase estacionária ela deixa de ser um sólido e passa a ser um líquido, tá? Então, quando observa aqui nessa plaquinha cromatográfica, quando observa aqui, eu já tenho um pouco a minha fase estacionária diferente. Na adsorção, a minha fase estacionária ela era sólida. Aqui, a minha fase estacionária ela é um líquido. Para essa substância aqui interagir com a fase estacionária, ela precisa o quê? Solubilizar, porque isso aqui é um líquido, tá? E esse método de solubilização você também relaciona ou correlaciona pela polaridade, ok? Você consegue relacionar pela polaridade. E o raciocínio, ele também é a mesma coisa. Se eu tenho um líquido que ela é apolar, eu vou ter substâncias apolares mais solúveis. Sempre lembrando dos semelhantes solubilizam em semelhantes. Se eu tiver um líquido polar, eu vou ter maior solubilidade de substâncias polares, tá? E isso se aplica no processo de separação. Então, quando nós temos aqui a nossa fase estacionária, né, na cromatografia por partição, a fase estacionária ela é um líquido, enquanto que a fase móvel pode ser tanto um líquido quanto um gás. Você tem um processo de solubilidade separando, fazendo com que haja separação dessas substâncias, tá? E a propriedade diferenciadora, que é a solubilidade, está muito correlacionada à polaridade também. Aqui você tem a polaridade. Dando continuidade, o mecanismo de separação troca iônica, como o próprio nome já diz,
você tem a separação de íons, né? As suas amostras basicamente pela presença de íons, seja eles com carga positiva ou negativa. Aqui na troca iônica você tem os trocadores de ânion. O trocador de ânion, ele retém ânion, né? Se ele retém ânion, ânion é o quê? Carga negativa. Então, a sua amostra tem cargas negativas, tá? Se ele retém ânion, necessariamente a minha fase estacionária tem que ter características positivas, ok? Que carga contrária se atrai, cargas iguais se repelem, beleza? Então, se eu tenho trocadores de ânion, ele vai reter ânions, só que para ele reter o ânion, ele tem que ter a fase estacionária positiva, tá? Então, quando é trocadores de cátion, eles retêm cátion. Se ele retém o cátion, a fase estacionária tem que ser um ânion. Concorda? Então, é isso aí. Então, aqui, quando a gente observa, né, nesse processo, você tem aqui carga positiva, fase estacionária. Trocadores de ânion. Então, você tem a liberação, né, desses ânions aqui, carga negativa, sendo trocadas por outras moléculas negativas. Aqui eu tenho moléculas negativas, né, ok, as moléculas interagindo negativamente, e você tem a troca dessas cargas por outras cargas negativas. Aqui, ó, entra uma e sai a outra, tá? Sempre carga negativa, porque eles são trocadores de ânions. A mesma coisa acontece com o positivo. A fase estacionária, ela é sólida. A fase móvel pode ser um líquido ou um gás. Esse tipo de interação aqui acontece por trocas de íons, né? E o processo de ionização é o que vai determinar essa separação. Quando eu tenho dois íons com grande capacidade de interagir, ele tem uma interação muito forte entre eles, fica mais difícil de ter outro íon trocando aqui, tá? Então eu tenho que ter uma interação intermediária que seja capaz de ter essa troca de íons o suficiente no processo de separação, tá? Essa técnica troca iônica é muito utilizada para retirada de minerais, de sais no meio aquoso, tá? E também muito utilizado para análise de proteínas e enzimas, pela, né, variação do pH e também a variação das cargas positivas e negativas dos aminoácidos, tá? Então você tem essa possibilidade. E na troca iônica, né, depois dela temos a filtração molecular. A filtração molecular, você tem a separação das moléculas pelo tamanho da molécula. Uma característica disso é que a fase estacionária ela é um sólido polimérico com vários poros, né? E esses poros faz com que moléculas menores facilmente entram nesses poros, enquanto moléculas maiores dificilmente vão entrar nesses poros, tá? Fazendo com que as moléculas maiores saiam primeiro e as moléculas menores saem depois. Por que há essa separação de filtração molecular? Justamente devido à presença desses poros, né? Desses polímeros que têm grandes poros e as moléculas menores ficam retidos nesses poros, enquanto que aqueles que não entram no poro passa entre essas partículas, tá? Você tem uma fase móvel que é líquida, necessariamente na filtração molecular, a fase móvel é um líquido. Você tem a migração através da penetração ou exclusão, tá? Penetração, o que é?
as moléculas pequenas penetram nesses poros e ficam ali retidos enquanto a fase móvel vai passando. Aquelas moléculas que não penetram, elas são excluídas, elas são separadas. O que diferencia a propriedade é o tamanho dessas moléculas, tá? É uma técnica muito utilizada para separação de proteínas, de carboidratos e também de alguns produtos de origem natural, principalmente como flavonoides, saponinas, né, ou alguns compostos naturais polares. Aqui é uma tabela compilando todas esses mecanismos de separação que acontece no processo de cromatografia, tá? Você entendendo esse processo de separação por esses mecanismos, você entende todo o processo cromatográfico de separação dentro de um método cromatográfico, né? A gente vai falar sobre alguns métodos de cromatografia, como cromatografia em camada delgada, cromatografia líquida, cromatografia gasosa, né, que são métodos que envolvem as cromatografias do tipo planar, as cromatografias em coluna, de fase gasosa ou de fase líquida, e que dentro dessas classificações eu tenho esses tipos de interações, tá? Então lembrando, ó, por adsorção, a fase estacionária ele é um sólido, fase móvel pode ser um líquido ou um gás, força molecular e polaridade. Então tudo aquilo que a gente viu, tá? Que eu falei agora para vocês. Aqui é um resumo de tudo isso. Beleza? Aqui finalizamos essa parte. Na próxima parte vamos falar sobre os métodos, né, cromatográficos e eu vou retornar alguns desses conceitos aqui para a gente entender como que há a separação e por que há essa separação. Então, até a próxima.